Olá, Adriano, Késia, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou só fixar aqui o tema dessa live, Senhor. Vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Onde é que fixa essa live, meu Deus? Fixar comentário, pronto. Oi, gente, eu tô aqui ao vivo no Instagram e tô também ao vivo pro pessoal do YouTube, aqui dessa outra tela. Sejam todos muito bem-vindos, Henrique, Adriano, Késia. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Mônica Moura. Ela é uma sexóloga e vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito da relação sexual na vida do casal. Me fizeram várias perguntas, eu tive que selecionar algumas, não vai dar pra responder todas. Algumas são repetidas, tá, gente? E a gente teve que filtrar por uma questão de tempo mesmo, organização. Eu vou já chamar a Mônica por aqui, deixa eu me preparar. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui. Quem tá chegando agora, a gente tem live todas as segundas e quartas, às 20h47. Essas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Como eu faço pra acessar esse canal do YouTube? É só você ir lá em destaques. E aí você vai ver live gravada no meu Instagram. Só que aqui é mais legal porque a gente pode tirar dúvida, né? Ainda mais com uma sexóloga ao vivo. A gente vai dar um espaço também pra ela poder sanar algumas dúvidas que vocês forem deixando por aqui, tá bom? É um prazer enorme tê-los aqui no meu Instagram e no meu YouTube. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá, doutora Mônica. Doutora Mônica Moura receber o meu convite assim que ela receber. Aí, Mônica! Recebi! Seja muito bem-vinda! É um prazer ter você por aqui. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo excelente. É um prazer muito grande. Fiquei muito feliz com esse convite. Deixa eu só aumentar aqui o meu volume. Opa, Tá. agora. Mônica, a Tá gente me já ouvindo bem? tô te ouvindo bem. E a gente tem um monte de pergunta aqui a respeito de relação sexual. Muito Nada bom. melhor do Dúvidas que uma todos temos, né? sexóloga, né? Para poder sanar todas as nossas dúvidas. Fala um pouco do teu trabalho, Mônica, para as pessoas Vamos poderem te conhecer aqui. Entender, né? Bom, eu sou Isso. fisioterapeuta pélvica, sou Uhum. especialista em pelve e sexologia. A minha porta de entrada nesse mundo foi a oncologia pélvica. Eu lido há 20 anos com pacientes com câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de útero. E aí esse tipo de câncer, normalmente, Vânia, traz um impacto muito grande sobre a vida sexual. E aí, quando eu atendia um homem com disfunção erétil, e ele perguntava, doutora, minha vida acabou. O que eu vou fazer? Não sirvo mais para nada, né? Porque aquela ideia de que o sexo é só penetrando ainda é muito forte. Ou então mulheres que tiveram que fazer radioterapia e acabaram tendo o canal vaginal colabado, elas precisavam repensar na sua vida sexual e bolar outras estratégias para continuar tendo prazer, né? E continuar garantindo sua qualidade de vida. E aí, nessa onda de atender os pacientes com câncer pélvico, veio a ideia da sexologia, né, de complementar. Então, eu passei 18 anos só focando na sexologia dentro do consultório. Há quase 2 anos, na verdade, eu decidi usar as redes sociais para trazer para a população o entendimento daquilo que se repetia mais no consultório. Então, de tanto acontecer, né, de tão recorrentes, eu pensava, não é possível. A gente precisa ir além, eu tenho que derrubar as paredes do consultório e levar essa informação mais distante. Aí eu comecei a fazer isso nas redes sociais. Que legal! Que legal! Olha, gente, se você não tiver deixado a sua pergunta, você pode deixar aqui. A gente vai ter que selecionar, porque são muitas perguntas, tá bom? A gente já vai entregando aqui pra Mônica, acho que já me fizeram no painel de perguntas que eu abri nos stories. E se você quiser alguma pergunta, você pode deixar por aqui, que no final a gente dá uma filtrada, tá bom? Bora lá, Mônica, vamos começar. Primeira pergunta, né? Ai, meu Deus, são muitas. Como aumentar a motivação para a relação sexual? Então, a pessoa às vezes não tem vontade, né? Ela não tá desejando, empenhada. Como é que faz para aumentar esse empenho, essa motivação, esse desejo? Vamos lá, Vânia. A relação sexual, ela geralmente é motivada pela lembrança da última relação. Se a gente tiver essa máxima sempre, a gente vai entender o quê? Se um casal, seja o homem ou a mulher, começam a relatar que tá difícil ter vontade, uma certeza eu tenho.
não estava legal como estava acontecendo. Uhum. Eu já parto da certeza que, se estivesse bom, dificilmente o homem ou a mulher entrariam nessa zona de não quero, tô com preguiça. Né? Quando você se entrega para uma relação prazerosa, e principalmente quando você é verdadeiro nas suas preferências, nos seus quereres, e mais que isso, no seu não querer, quando você é bem claro, você consegue experimentar uma relação muito mais completa. Então, é comum a gente perceber algumas mulheres que se permitem ter relação sexual sem estar com vontade, ou pior que isso, sentindo dor, ou não tendo prazer, mas ela vai fingir que gozou, ela vai fingir que tá bom, ela pode até fingir que tá ótimo, só para acabar logo. A gente usa esse método e atira a primeira pedra aquela mulher que nunca fingiu, aquela mulher que nunca disse tá bom, aquela mulher que nunca cedeu. A gente cede, homem também cede. O perigo é quando a gente repete muito esse ceder, acaba chegando em um instante que a gente já não quer mais. Eu penso, pra que eu vou fazer isso? Eu não tenho prazer, eu sinto dor, tá chato, tá monótono, tá desconfortável. Então, já tá tão bom assim, já tem nossa casa, já tem nossos filhos, já tá tudo ok, a gente tá tão bem, eu não preciso mais fingir. E ela começa a dizer não. E aí, cada não, ele vai alimentando, né, uma nova busca. E um novo não vai ser encontrado lá na frente. Então, é comum, às vezes, a mulher dizer que não quer, o parceiro insiste, daí ela vai de qualquer jeito e acaba doendo. Daí, no próximo momento, Vânia, ela não vai querer. Porque ela vai lembrar que doeu. E aí, a memória da dor afasta. A memória do não prazer afasta. E acontece também com o homem. O homem procura, ele insiste, ele pede uma vez, ele pede duas, ele pede três. E de tanto ele levar não, chega um momento em que ele já não procura. Porque ele já imagina que vai levar um não. Então, aquela frustração, ela é sempre levada para frente. E é um problema dos dois. A gente costuma culpar muito a mulher, né? De, tô sem motivação e a culpa é da mulher. E, geralmente, assim, para a mulher se motivar, ela precisa ter uma relação legal com o parceiro. Então, entra aí a lei dos 50%, né? Responsabilidade dos dois. Então, sempre que você questionar a sua motivação para o sexo, é importante você questionar o quanto esse sexo tem sido prazeroso. Porque se ele não é prazeroso, você não vai se sentir motivado. E não adianta comprar uma lingerie, não adianta lingerie, viagem, uma nova lua de mel, e as pessoas vão na fé de que aquilo vai transformar. Mas se não for verdadeiro, Vânia, não transforma. Se não for gostoso de verdade, não transforma. Interessante saber que a motivação está relacionada com a última experiência sexual que você teve. Olha só. Ou seja, gente, a última experiência sexual tem que ser sempre muito interessante. Né? A gente tem que se desafiar, né? Para ser sempre muito melhor. Boa. Olha só como a gente vai aprendendo, né? Já gostei. Vamos para as próximas perguntas aqui. Tem muitas. Meu Deus do céu. Vamos lá. A próxima. É normal o marido, e eu acho que namorado também, noivo, né, e companheiro, enfim, querer transar mais que a esposa? E aí? Vamos lá. É normal as pessoas terem apetite sexual diferente. Isso é super normal. É muito normal uma amiga ter mais vontade que eu, e se eu comparar com a minha irmã, a outra pode ter mais vontade. As pessoas são diferentes. As pessoas têm apetite por comida diferente, desejo por beber água diferente, e desejo sexual também é diferente. O porém é que a gente tem uma ideia, a gente carrega essa ideia do amor romântico do século XIX, sabe? Assim como eu tenho que ter vontade sempre, tem que ser vontade junto com ele, e porque tem que ser perfeito, nosso romance é incrível, nosso amor é bem perfeito. Filme de romance, né? Bem século XIX, a gente está carregando isso até hoje. E isso é um problema muito grande para o nosso cotidiano, porque a gente está num momento em que todo mundo tem muitas atividades o tempo todo. A gente trabalha e cuida da casa e prepara o almoço, leva filho na escola, e aí tem que levar filho na consulta, e tem que voltar para o consultório para atender paciente. A gente tem que fazer um monte de coisa, dar comida para o gato, e é muita responsabilidade social, responsabilidade dentro de casa, e enfim.
quanto mais responsabilidades eu tenho, mais Mônicas são divididas. São pedacinhos de Mônica para cada atividade, né? Assim como são pedacinhos do meu par. Então, esperar que o meu pedacinho esteja flutuando no mesmo instante que o pedacinho do meu par flutua e que se encontre esses dois pedacinhos, é uma mágica que a gente quer. E não é assim que funciona. Então, assim, comumente, um vai ter mais vontade que o outro. Só que a gente carrega essa ideia de que o homem tem mais vontade que a mulher, por quê? A gente ainda carrega outra história, né? Que a mulher tem que ser bela, recatada, do lar, e se ela manifesta interesse sexual, ela perde o valor. Ela tem um olhar social diferente. É muito mais fácil a mulher se privar de comunicar o seu interesse que o seu parceiro, né? Então, o homem, ele comumente vai questionar mais o porquê não do que a mulher. Mas de homem ter mais vontade do que mulher não é um fato, gente. Isso é uma construção. E a gente pode, a partir de agora, social, desconstruir isso. É uma construção social. E a gente pode entender que as pessoas são diferentes. E ponto. São pessoas. A gente já desconstruir aqui, ó, duas mulheres fazendo uma live sobre relação sexual, acho que já é uma forma de ir desconstruindo aos poucos. Uma super, né? Uma super desconstrução. Há 2 anos atrás, isso estaria acontecendo. E com tanta gente aqui, né? E com tanta gente participando. É isso que é mais engraçado. Exatamente. Muito legal. Estão aprendendo, né, gente? Já tem pergunta aqui, Mônica. Meu Deus, no final, essa live vai demorar... Vamos lá! Ó, qual a frequência? Essa aqui os estudos variam, né? Tem gente que diz que é 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Qual a frequência sexual ideal para um casal? Vamos lá. As pesquisas brasileiras contam que o brasileiro mantém relação sexual em média 3 vezes por semana. Mas a gente sabe que brasileiro mente pra caramba, né? Vamos combinar que brasileiro mente. Então, assim, se eu tirar por mim, eu, Mônica Moura, sexóloga, mãe de uma criança autista de 14 anos, um adolescente, responsável por uma empresa e tendo outros, eu não consigo transar 3 vezes por semana. Meu Deus, de onde vocês tiram fôlego? Não consigo transar 3 vezes por semana. Então, assim, de novo, pesquisas que tentam encaixar, Vânia, a gente em um triângulo, um círculo, um quadrado. Ou se você não transa... Se você não transa 3 vezes por semana, você é inapropriado. Se você quer mais que isso, você é tarado. Se você quer menos que isso, você é frígida. Então, assim, olha que difícil. Olha qual buraco eu vou me meter, né? Então, assim, o que eu defendo, prática clínica desses 20 anos de consultório. De novo, cada pessoa tem uma necessidade diferente. O padrão, a frequência sexual ideal é aquela que atenda o meio termo dos dois. Legal. São 2 indivíduos. Agora, uma coisa que é importante reforçar. Muitas pessoas se casam insatisfeitos com a frequência sexual, esperando que depois do casamento melhore. E não melhora. Não melhora. Da mesma forma que, vamos lá, 2 momentos, né? Tem mulheres que esperam que depois do casamento, o marido vai aquietar. Ah, mas isso é só porque tá namorando. Quando casar, quieta faixa. Quieta não, filha. Tá com 80 anos e tá querendo, tá desejando. Pode até não conseguir, mas que ele tá querendo e tá desejando, ele vai continuar querendo e desejando. Da mesma forma que a gente entra num relacionamento com pouco apetite sexual e eu espero que o meu parceiro não me cobre no futuro, ou eu espero mudar o meu apetite sexual porque eu casei, outra ilusão, não muda. Não vai mudar. É claro que quanto mais eu descubro sobre o meu par, quanto mais eu descubro sobre mim, principalmente, né? Quanto mais eu consigo decifrar o que me agrada, o que não me agrada, o que para mim é aversivo, o que para mim é muito interessante, a gente vai gostando mais da relação sexual. Então é possível que você aprenda a gostar mais. Nem por isso... Atenção, nem por isso você tem a obrigação de querer mais ou querer menos. Porque é outra associação errada de que quem tem muita vontade é porque gosta mais do que quem tem menos vontade. Não, não é assim que funciona. Eu posso gostar muito, mas se eu faço 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, eu estou satisfeita. E não tem nada errado. Não tem nada errado. As pessoas comparam muito, né, Mônica? Ai, meu Deus. Sempre.
E outra, a narrativa do sexo é muito sedutora, né? Muito. Você falar que Feira, transa, né? falar que transa, às vezes é muito melhor do que transar, né? Você vai contar uma exato. história. Ai, ontem cheguei em casa, meu marido estava com uma taça de vinho na mão, eu abri a porta, ele já me entregou o vinho, tinha uma música de fundo e a gente dançou. Sabe, quando eu conto é lindo. E aí, quando eu tô vivendo, cara, será que foi tão... Pô, eu tava cansada, eu tava com dor de cabeça, sabe? Eu não queria vinho, eu queria dormir, queria um banho. Então, assim, a narrativa, ela atrapalha muito. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses contos mirabolantes. A ideia, Vânia, é que lá fora tá todo mundo transando muito e gozando sempre, e só a gente não. Aí a gente fica frustrada. Interessante isso. Né? E acho que você falou de uma coisa super importante, assim, né? A gente responsabilizar o outro, muitas vezes, pelo nosso prazer. Claro, é uma parceria, mas às vezes a falta de autoconhecimento, nem você sabe o que você gosta, né? O que te dá prazer. E você joga essa responsabilidade para outra pessoa. Daí a gente está falando do seu prazer, né, Mônica? Fala aí, Mônica. Sim, vamos lá. Isso é muito importante. Isso é comentário que as pessoas sempre mandam pro Instagram. Doutora, me ajude. A minha esposa não consegue gozar. Doutora, o que eu posso fazer para minha esposa gozar? Eu quero muito que a minha esposa goze. Eu comprei brinquedinho para ela. Eu fiz isso, fiz aquilo. Doutora, eu não sei mais o que fazer. Aí eu sempre respondo assim, eu tenho uma ideia. Pede para ela consultar comigo. Porque o problema é dela, não é teu. O problema é dela. Ou então a menina chega, uma namorada. Ai, doutora, meu namorado deve ter algum problema. O meu namorado não me faz gozar. Sabe, eu tento, não sei se é porque o pênis dele é fino, eu não sei se é porque ele não tem muita experiência, mas ele não me faz gozar. Qual será o problema dele? Eu digo, filha, o problema é seu. Quem não tá gozando aqui é você. Ele tá gozando muito bem, obrigada. Então, terceirizando, né? Sempre a gente terceiriza. Então, quando a gente começa a se entender, a gente assume a responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre o nosso prazer, sobre o nosso gozo. E se alguém não está conseguindo gozar, a culpa, né? Vamos chamar de culpa, a culpa é sua. Não é do seu parceiro. É sua, total sua, a responsabilidade é sua. Seu prazer, sua responsabilidade. Né? A gente quer ter mérito de muita coisa, na hora que é ruim a gente culpa o outro. A culpa é dele, não é minha, não. Comigo tá tudo bem, o problema é ele. E não é. Gente, com certeza, a autorresponsabilidade, eu falo muito isso na clínica. Sempre. E olha, não sou nem eu que tô falando, é a Mônica. Pronto, a culpa é da Mônica, não tem mais nada a ver comigo, né? Porque quando eu falo de autorresponsabilidade, as pessoas falam, não, Mônica, deixa eu culpar o outro, porque fica mais fácil. Vânia, é assim, Vânia, a culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser. Exatamente. A culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser, né? Dê pra você mesmo, né, Mônica? É então, isso vamos mesmo. lá. O marido não querer transar é sinal de traição? Ai, meu Deus, olha a polêmica. E aí, Mônica? Vamos lá. Será que é sinal de traição o marido não querer transar? Quando a gente luta por feminismo, quando a gente luta para ter direitos iguais, quando a gente briga tanto para ter, sabe, para ter salários iguais, quando a gente luta para ter, enfim, para conquistar espaço de fala, né, para conquistar, enfim, para conquistar o nosso metro quadrado, a gente tá dizendo o seguinte: ei, ele tem o mesmo valor que eu. Eu tenho o mesmo valor que ele. Nós somos iguais. Né? O problema é quando essa mesma mulher que luta por direitos e que luta que quer conquistar o mundo, ela não entende que ele pode estar cansado, que ele pode estar preocupado, que ele pode estar sobrecarregado de trabalho, né? A partir do momento que a mulher carrega a ideia de que o homem tem que estar sempre pronto e disposto para o sexo, ela está dizendo em mensagem subliminar que ele é um ser superior, ele é um Deus. Como um ser tão perfeito e tão incrível como esse homem macho alfa, né? O todo-poderoso, como ele não tem vontade de me ter? E aí esse jogo, ele é um jogo muito perigoso. Porque quando você exige que o outro tenha sempre disposição, você está querendo que o outro seja perfeito. E se o outro é perfeito, o outro é melhor que você. E se ele é melhor que você, pera lá, ele é melhor do que você realmente? Não, nós somos iguais. Tá, então você tem direito de estar cansada e ele não tem. Não, doutora, mas veja bem, homem, né? Sempre não.
Ser humano, de novo. Pode chegar Com certeza. cansado, pode estar... Enfim, tem N fatores. E, mais uma vez, a ideia de que o que motiva para o sexo é um corpo, a ideia de que o que motiva para o sexo é um casamento, ou a ideia de que o que motiva para sexo é, enfim, é porque eu amo, são ideias distorcidas. A gente precisa compreender que tem outras atividades e que muitas coisas concorrem com o sexo. Eu gosto muito de falar sobre o desejo responsivo e que desejo responsivo não é uma disfunção sexual, porque tem muitas mulheres que chegam no consultório se queixando de não estar com vontade, de não ter mais libido, de não ter mais tesão. E assim, Vânia, a gente chega em um momento da vida em que o tesão não é aquela coisa romântica do século XIX e também não é aquela explosão hormonal de quando a gente tinha 17, 18 anos. Não vai funcionar desse jeito. Então, se o teu marido não está te procurando para fazer sexo, o que tu estás fazendo para despertar nele esse interesse? De novo, a responsabilidade dividida, né? Será que tu estás alimentando esse relacionamento de admiração, de cumplicidade, de companheirismo, né? Será que tu estás elogiando o teu par? Tu estás fazendo o teu par se sentir desejado? Quando eu pergunto isso, a maioria delas fala assim... Muito bom isso. Né? Porque é um espelho, é um espelho. Se o meu parceiro não se sente desejado por mim, eu só reclamo, eu brigo. Ah, pia entupiu, o menino tirou nota baixa, olha, já brigou com outro. Sim. Aí já penso, bora transar. Ele... Já? Peraí. Já tá valendo, né? Não dá, gente. Nunca vai funcionar desse jeito. Nunca vai funcionar. Eu preciso alimentar o meu relacionamento para que alguém tenha vontade. Verdade. E não adianta eu vincular a ideia da traição, pelo contrário, tá? Quem fez essa pergunta, eu quero deixar bem claro. Muitos pacientes que têm relações paralelas dizem que o sexo dentro do casamento melhorou muito depois da terceira pessoa. Então é o contrário. Se você, e dado real, dado de 20 anos de consultório. Se você percebe que o seu parceiro não está tão motivado e vincula a ideia da traição, olha, te atualiza aí. Atualiza, porque hoje em dia, quando ele trai, é que ele quer transar mesmo dentro de casa. Interessante isso, né? Como as outras questões da relação influenciam, né? A relação sexual, a questão do respeito, da admiração. Muito bom, muito bom. Total. Não só que eu estou falando isso, terapeuta de casal, é a Mônica, tá, gente? Só reforçando o que a gente já fala muito aqui, né? A gente fala muito de comunicação destrutiva, da maneira como você respeita a pessoa que está do teu lado, e isso influencia até na sua relação sexual. Mas vamos influencia para a direto. próxima. Vamos lá. Por que o homem precisa se masturbar mesmo estando casado? Vamos lá. Aí eu venho com uma outra pergunta. Por que a masturbação do outro te incomoda tanto? Por que te incomoda? Porque eu te trago um dado fisiológico. A masturbação é um ato completamente natural, é um ato intrínseco. O ser humano precisa da masturbação. A masturbação libera hormônios, a masturbação libera endorfina, a masturbação deixa o outro mais leve, até para dormir melhor, tudo. Então, se a pessoa que está do teu lado tem o hábito de se masturbar com frequência, que legal, até a próstata dele agradece. Faça você a mesma coisa. Então, assim, se tem algum lugar em ti que fica desconfortável com a masturbação do outro, te pergunta, por que isso me incomoda? Como eu enxergo a masturbação? Qual é o lado meu que fica machucado quando eu percebo que o outro... Será que não é um pouquinho de inveja? Poxa, ele consegue se masturbar e eu não. Isso é muito importante. Inconsciente, Mônica. Inconsciente. Mas a masturbação, ela é importante, ela é necessária, não só para os homens, como para as mulheres também. Então, mulher, se você tem dificuldade de ter prazer durante a relação sexual, provavelmente você não está conseguindo ter prazer sexual nem sozinha. Porque quando a gente tem prazer na masturbação, a tua masturbação vai guiar todos os passos da tua relação sexual. E isso é um fato. Interessante, muito. Pode explicar mais sobre vaginismo, né? Dores na relação sexual, né? Sobre essas questões que são muito presentes na psicoterapia também, Mônica? Também, né? Vamos lá. Às vezes a pessoa sente dor
na relação sexual e acha que é normal. Normal, Mônica, fala um pouco sobre isso. Vamos lá, acontece muito, né, gente? Dor nunca é normal. Nenhuma dor é normal. Ah, mas eu tô com dor de cabeça, todo dia eu sinto dor de cabeça. Não, não é normal. Tem que procurar entender o porquê. Toda dor tá te apontando que alguma coisa tá muito errada. A gente começa daí, tá? A dor durante a relação sexual, ela pode acontecer de uma forma muito leve e discreta, a gente chama de dispareunia, é aquele desconforto inicial. Pode ser porque está pouco lubrificado, pode ser porque a posição está desconfortável, pode ser que você não esteja tão excitada e o útero não subiu o suficiente, então está batendo ali. Esse é um tipo de dor mais leve, a dispareunia. Essa dispareunia pode avançar para uma contração involuntária da vagina. O que é isso? Na hora que você pensa que vai penetrar, seja o dedo, seja o espéculo no ginecologista, seja um pênis durante a relação sexual, você se trava, tá? Essa contração involuntária do assoalho pélvico, que são os músculos que estão lá envolvendo a vagina, o ânus, né, o pênis, aquela região toda, na mulher, a vagina e o ânus, quando o assoalho pélvico se contrai e impede ou dificulta a entrada do pênis, a gente chama de vaginismo. O vaginismo precisa ser tratado. Por quê? Primeiro, causa muita dor. A dor dificulta o prazer. Não tendo prazer, gera conflito conjugal. Conflito conjugal gera conflitos muito mais graves, sem contar que dificulta a possibilidade de gravidez. Eu tenho muitas pacientes vagínicas com vaginismo no consultório e essas mulheres estão tentando engravidar por anos e não conseguem. Depois a gente vai descobrir, nem penetrar direito estava conseguindo. Nossa. Tem pacientes que não conseguem penetrar nem esse pedacinho aqui do dedo. Nossa. Tem paciente que consegue penetrar aqui, esse pedacinho aqui, e sente que como se tivesse uma parede dentro do canal vaginal. Então, assim, gente, essa sensação de que a vagina está muito apertada, que ela está difícil penetrar, ou que tem um muro lá dentro da vagina que não deixa o pênis ir muito fundo, tudo isso é sintoma de vaginismo. E vaginismo tem cura. Você tem que conversar com sua ginecologista, conversar com a psicóloga e conversar com a fisioterapeuta pélvica. Porque existem exercícios próprios para relaxar essa musculatura. Algumas pacientes têm vaginismo por consequência de trauma sexual, abuso, estupro. Só que como isso foi muito difundido, até pouco tempo ninguém falava. Ninguém sabia o que era vaginismo. Aí, quando descobriu que era vaginismo, começou a associar estupro. E muitas mulheres não têm lembrança nenhuma de abuso sexual. Seja porque bloqueou, seja porque de fato não teve. E acaba não contando para o médico porque tem medo de o médico pensar que foi um abuso sexual que ela não teve. Olha só como chega a um nível, né, de paranoia. É uma coisa incompatível com a vida normal mesmo. Você começa a pensar, imagina, você recebe um carinho do seu namorado, do seu marido, e aquele carinho do seu parceiro, você já imagina que o parceiro vai querer sexo, então você já evita até receber o carinho no rosto, porque você não quer que ele pense que lá no fim da linha existe a possibilidade de transar. Nossa. É muito sério. E eu acho legal assim, falar que tem tratamento, né? Eu recebi uma mensagem de uma cliente minha que ela viu, né, o informativo da live e ela tinha dispareunia. E ela falou assim, Vânia, consegui manter relação sexual e sentir prazer. Quer dizer, tem como a gente tratar, né? Fisioterapia pélvica, a parte da psicoterapia, porque tem muito emocional. Às vezes a pessoa sofreu um abuso lá na história de vida, ou então pessoas que tiveram uma formação muito rígida, né? E que criaram tabus a respeito da relação sexual. Isso tudo influencia muito a relação, né, Mônica? Ei, Vânia, você imagina como a mulher está num papel delicado. A gente tem algo que é muito sagrado e que a gente não pode dar para ninguém, que é a nossa virgindade. A gente não pode dar para ninguém, né? A gente tem que casar virgem e a gente só vai entregar aquilo que a gente tem de muito valioso no dia do nosso casamento. Aí ninguém fala sobre isso, fica guardado, fica reservado. No dia que a gente casa, a chave gira. Tu tem que fazer tudo na cama. Tudo que ninguém nunca te ensinou e ninguém nunca falou contigo sobre isso. Olha só como é difícil. Eu tenho pacientes...
Eu tenho pacientes que não conseguiam se entregar para a relação, não conseguiam se libertar de forma alguma, porque ainda carregava aquela culpa judaico-cristã, né? De que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o que o marido vai pensar, e de repente é o marido que está exigindo, e o marido está exigindo porque ele aprendeu com quem? Com alguma mulher na rua, quem é essa mulher na rua? Não quero ser igual a essa mulher da rua. Aí começa a entrar num ciclo muito cruel. E às vezes pensa tanto, né? Porque a pessoa pensa tanto na relação sexual que ela esquece que relação sexual é sentir, né? E aí às vezes eu fico racionalizando tantas coisas, imaginando tanto, né? Tem um pensamento, claro, óbvio, que é bom e que estimula o prazer, mas tem um pensamento que a gente chama de disfuncional, que vai gerar emoção disfuncional e, consequentemente, comportamentos disfuncionais no ato sexual. Vamos para o próximo? A companheira quer combinar os dias para fazer sexo. Isso é normal? Não tem que fluir? Interessante. Olha só, isso é bem interessante mesmo. Lembra que eu falei sobre desejo espontâneo e desejo responsivo? Quando a gente começa a experimentar o sexo, a gente começa experimentando totalmente embalado por uma onda hormonal. Né? Geralmente está ali em torno da adolescência, né? A gente começa a descobrir o sexo. Nesse momento que descobre, eu tenho um empurrão de um montão de hormônio te dizendo, vai lá, sua boba, vai lá, experimenta. E aí você está vendo um filme e automaticamente a cena já te induz, né, a pensar alguma coisa, começa a sentir um formigamento lá embaixo, fica latejando. Então a gente tem essa resposta fisiológica natural, essa resposta espontânea, ela é bem característica da nossa juventude. Quando a gente pensa numa relação estável, a gente está pensando em pessoas com mais idade, com mais responsabilidades, com mais atividades, com outros seres humanos dependendo. Então, quando você está numa união estável, a tendência natural é que você se conforte naquele relacionamento. Né? Então, se você está em um ambiente confortável, você não vai sentir aquele frio na barriga, aquele tesão incrível, aquela coisa voluptuosa. Não, gente, isso é Hollywood. Na vida real é diferente, tá? Na vida real, a gente precisa, sim, criar um ambiente que seja propício para o sexo. Não estou dizendo com isso, prestem bem atenção, que é bom marcar o dia. Não, eu quero dizer que esperar que esse desejo venha espontaneamente, num ambiente onde já tem filhos, onde já tem, às vezes a mãe está morando lá na casa do casal, a sogra, ou tem vizinho, ou não tem espaço para dividir o quarto das crianças, fica muito perto, dá para ouvir. É difícil você ter tesão e você conseguir fazer sexo tranquilamente em um ambiente de vida de casal, gente. Vida de casal com criança. Nossa, que excitante. Você tem um quarto cheio de brinquedo, tem um carrinho aqui no meio da sala e tem não dá. Por que não criar um ambiente? Por que não criar um dia? Por que não ter o sábado que vocês vão para um hotel e vão reservar um quarto de hotel? Porque nem todo mundo fica confortável em ir para um motel, né? Então, reservo um quarto no hotel, passo o dia na piscina, só eu e o meu marido, e aí eu deixo as crianças com a avó, com alguém. Por que não ter isso? Que parte tua é machucada quando a tua parceira sugere que você vá para um outro lugar, né? Então, assim, tudo tem que ser conversado. Se a gente pega só um pedaço da frase, ela quer ter o dia para transar. Não tem que ser, né? Parece que, nossa, que cruel tá sendo. Mas isso é uma técnica, inclusive, usada dentro do consultório da sexologia. Se você não tem ambiente dentro de casa, crie um ambiente fora de casa. Se você trabalha muito para pagar as contas e também atira a primeira pedra que não precisa, muitas vezes, trabalhar até mais tarde, né? Então, assim, tira um dia. Não, esse dia que eu não vou trabalhar, esse dia vai ser dedicado para o meu relacionamento. Não é dedicado para o sexo, é dedicado para o relacionamento, é diferente. Não é você marcar a hora para transar, é você marcar a hora para você curtir aquele momento que pode culminar no ato sexual. Com certeza. Claro. Isso também é dica de terapia de casal, viu? Excelente. Às vezes o casal, né, tá super atarefado, tem uma série de responsabilidades, às vezes não tem rede de apoio, né, nesses momentos, e aí encontra um tempinho, sai para ter um momento de casal, gente. Isso aí não tem problema. Se for preciso a gente combinar, não vai perder o prazer, não vai deixar de ser prazeroso por causa disso. Né? Vamos lá? O certo é transar. Olha, essa pergunta, todas as perguntas vocês arrasaram nas perguntas. O certo é transar para ficar bem ou ficar bem para transar?
Depende. Depende do ser humaninho que está envolvido. Cada pessoa tem uma construção da sexualidade diferente, né? Muitas pessoas usam o sexo como uma válvula de escape. Então, pô, se eu tô mal, eu vou transar porque eu não consigo me divertir no meu trabalho, eu não consigo me divertir com a minha família, eu não consigo me divertir no meu lazer, eu não tenho dinheiro nem para pagar a academia. Eu não consigo nada, mas no sexo eu tenho um prazer gratuito, fácil acesso, em qualquer local, banheirinho lá, rapidinho eu consigo. Então, para essas pessoas que o modelo construído é uma relação em que o sexo é uma válvula de escape, pode ser que ela use o sexo para ficar bem. Ok, não tá errado, tá tudo bem, tá tudo legal. Agora, existem também as outras, né? O outro polo são as pessoas que precisam de uma conexão maior, elas precisam ter tranquilidade para se entregar no momento, seja porque a mente está lá, poxa, minha mãe está doente, e aí o meu filhinho está precisando disso daqui, e poxa, a minha empresa está com tal problema, como é que eu vou ter cabeça no meio disso tudo para transar, né? Porque se eu enxergo o sexo como uma obrigação, eu vou me forçar a fazer aquilo para cumprir mais um job. Eu tenho a mãe doente, eu tenho o filho doente, eu tenho a empresa quebrada, eu ainda tenho que transar. Puxa vida, que vida cruel, né? Então, assim, depende, né? Não é nenhum nem outro. São os dois. São os Aquilo dois. que funciona com você, né? Na verdade. Exatamente. É aquela coisa de regra, né? Tem que ser desse jeito, tem que ser, gente, é o que funciona pra você. É o que a gente fala aqui também, subjetividade, né? O que é que você sente que é bom, né? Que você se sente conectado e dá prazer pra você de alguma forma. Muito Ei, bom. Vânia, Pode falar. tem uma coisinha muito importante em sexualidade. Porque a gente fala muito sobre o Big Brother, a gente fala sobre cabelo, a gente fala sobre comida, a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre problema, mas poucas pessoas falam sobre sexo. E a falta de conversa sobre isso, que é a única coisa que dá continuidade para a espécie humana, né? A gente só está aqui por isso, né? Então isso fica subentendido nos textos de fisiologia, nos textos de psicologia. Tem uma regra que funciona bastante, acho que pode acalmar o coração de muita gente, já que não temos um grande repertório para falar sobre sexo. Tudo sobre sexualidade que envolva um outro ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo com o que você propôs e que isso não vá trazer problemas para a saúde, gente, é normal. É normal. O que não pode? Não pode ser um animal. Zoofilia. Zoofilia é crime e é para psiquiatria direto, tá? Zoofilia. Não pode não ser adulto. Então, se é criança, é pedofilia. Pedofilia é crime, também vai para psiquiatria, né? Então, ser humano, adulto, tem que estar vivo. Se for cadáver, é necrofilia, também é psiquiatria e cadeia, tá? Então, ser humano, adulto, vivo, que esteja de acordo com o que foi proposto. Porque se o outro não estiver de acordo, é estupro. É abuso. Com certeza. Sabe? É avançar limite. Então, o outro tem que estar de acordo. E, por fim, não pode trazer dano para a saúde. Por exemplo, eu não posso enfiar uma garrafa de Coca-Cola. Existe vibrador para isso, né? Eu não posso estar usando cenoura para me masturbar, porque pode machucar, pode ferir. Então, assim, é um outro ser humano, adulto, vivo, está de acordo com o que foi proposto. Isso não vai trazer problema para a saúde? É normal. Muito bom. Pronto. Muito Funciona. bom. Temos mais duas perguntas aqui, mas eu queria só ler, porque tem um monte de pergunta aqui. Ai, gente, a gente vai ter que filtrar, tá? Deixa eu começar lá de cima, que é mais justo. Olá, boa noite. Oi para todo mundo, gente. Que massa, muito massa, gente. A gente fala sobre isso. Show, gostei do tema. Ai, cadê as perguntas de vocês? Vamos lá. Só um minutinho. Nossa, a interação tá tão grande que a gente tá demorando para chegar na pergunta aqui. O pessoal gostou, viu, Mônica? A gente tem que fazer outras lives. Tem algo que eu possa fazer, meu companheiro? Não toque em mim há meses porque estou grávida. Boa pergunta. E aí, Mônica? Excelente, excelente. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar, faz um print disso daí e aí você mostra pra ele. Olha, amor, eu fui lá reclamar. Por que você não tá pegando em mim? Esse é o primeiro passo. É porque assim, a gente, de novo, a gente carrega a responsabilidade, né? A nossa, a gente carrega a responsabilidade do outro, a gente está carregando tudo e quando essa sexualidade fica mais difícil. Mas o primeiro passo é falar.
Fala. Sim. Vem cá, João. João, por que você não toca em mim? Eu sinto falta quando você toca em mim. Eu sinto falta do teu toque, eu sinto falta do teu beijo, eu sinto falta da tua mão no meu pescoço. João, eu sinto falta. Eu quero. Por que você não está tocando em mim? Aí o João vai falar, porque eu tenho medo de machucar o bebê, porque eu acho que mãe é uma coisa sagrada, porque eu acho que grávida não é excitante, porque escuta a resposta dele, ouve. Porque se você não perguntar, você não vai ouvir a opinião dele. E sem ouvir a opinião dele, tu vai ficar mergulhada num monte de paranoia. Vai achar que ele não te acha sexy, que ele não tem desejo por ti, que ele tá com outra pessoa, de novo a traição, né? Vai achar que ele tá te traindo. Enfim, conversa. Esse é o primeiro e o melhor dos passos. Se em algum instante ele citar o medo de machucar a criança, desde que a tua implantação esteja ok, tá tudo bonitinho, o colo do útero tá bem fechadinho, tá tudo legal lá, segundo o teu obstetra, é liberada a relação sexual. Não tem problema nenhum. E faz Pode bem, fazer né? de Faz ladinho, bem pra faz saúde bem do bebê até. De novo, Né? pra Libera... todo mundo, né? Tem algo que eu possa fazer? Ah, isso que já foi. E se a falta de libido tiver relação com saúde, questões hormonais? Boa também. Boa Muito pergunta. bom. Se a falta de libido estiver relacionada com questões hormonais, existe reposição hormonal para isso. Agora, atenção. Muitas mulheres que fazem uso de contraceptivo oral, injetável, né? Até adesivo, enfim, toda dosagem hormonal vai influenciar sim na tua libido. Toda medicação, toda. Ah, eu uso Mirena, uso anelzinho, sempre vai influenciar. Agora, o que muita gente talvez não saiba é que é possível você ajustar a sua medicação. Para isso é importante que você tenha um diálogo muito claro com o seu ginecologista. Doutora, eu não estou sentindo vontade de transar e eu percebi que foi depois desse remédio. Aí ela vai trocar por outro remédio, aí você vai experimentar. Aí de repente, poxa, continua a mesma coisa. Volta com ela e diz, doutora, tá a mesma coisa. E aí ela vai tentar uma outra medicação. E depois você vai experimentar. Depois, se não der, doutora, ainda não deu. Não muda de médica. Porque a tendência é pensar assim, o doutor me passou um remédio e não prestou. Eu vou com outro médico. Não. É importante você ir sempre no mesmo para você dar um feedback, mesmo que você consulte outros, tá? Mas é importante que você dê o feedback daquela medicação até encontrar a medicação ideal. Uma dica que eu dou para as minhas pacientes que simplesmente querem evitar uma gravidez indesejada é usar o DIU. O DIU de cobre tem baixo custo, tem uma aceitação muito grande e é muito, 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 muito seguro, gente. As pessoas têm muito preconceito com o DIU, mas enfim, eu tenho lá a minha suspeita da construção da indústria farmacêutica. Eu sou defensora total do DIU de cobre, porque ele não vai afetar em nada a tua função sexual, vai te deixar protegida e enfim, é isso. Como lidar com o inverso? Excesso de vontade feminina, excesso de vontade sexual da mulher. Vamos lá. Toda compulsão mostra que alguma coisa está esquisita. E, de novo, é muito fácil, quando a minha vida tá uma merda, eu encontrar no sexo um prazer. Porque é barato, porque é fácil acesso, porque eu consigo sozinha, entendeu? Então, avalia aí no fundo lá com os teus botões se a tua vida está fazendo sentido para ti hoje. Porque se a tua vida for uma vida rica, uma vida onde tem lazer, tem espiritualidade, tem contato com a natureza, tem amigos, tem família, as coisas estão equilibradas e o sexo tá demais, sabe? Tá esquisito. Geralmente, para estar pedindo muito sexo é porque está faltando prazer nas outras áreas. E o importante é a gente manter um equilíbrio. Frase clássica na psicoterapia, restrição gera compulsão, né? Se tem algum tipo de restrição, isso inevitavelmente pode trazer uma compulsão em algo. Muito bom. Agora, de novo, a gente está falando de compulsão. Pode ser que você não esteja com aquela compulsão. Pode ser que o seu desejo seja maior que a outra pessoa que você está comparando. Então, se for o caso de ter alguém, né? Pode ser que você não esteja com uma compulsão sexual, e sim que você tem mais vontade do que outra pessoa. Ter mais vontade do que outra pessoa não tem nada, está te incomodando, envolve outro ser humano, adulto, vivo, está de acordo com o que foi proposto e não está trazendo problema nenhum para a saúde, então tá tudo bem. Tá tudo bem. E se o casal ainda nunca teve uma relação sexual, porque um não gosta da relação assim, com o sexo?
E aí, Excelente, Mônica? excelente. Pode ser que essa pessoa tenha uma coisa chamada demissexualidade. E não é uma doença não, tá, gente? Demissexualidade ou assexualidade são orientações sexuais, assim como a heterossexualidade, assim como a homossexualidade, tá? Então, existem pessoas assexuais, são pessoas que não encontram no sexo um sentido. Elas não veem sentido, não gosto, não quero. Então, qual é a orientação para você que convive com alguém que não manifesta interesse por sexo? Avalie se é isso que você quer carregar para o resto da sua vida. Se fizer sentido, se para você tudo bem, continua. Agora, se para você isso gera uma dor, gera uma angústia, não, está esquisito. Então, senta, conversa, finaliza e parte para outra. Porque é muito improvável que a pessoa tenha mais vontade ou que você diminua a sua vontade para igualar. Esse confronto aí vai estar acontecendo o tempo todo. Muito boa, muito interessante. Era tudo que eu precisava ouvir, porque meu marido quer todo dia, tem 47 anos, isso é normal? Olha, é normal sim, ele pode querer todo dia. Agora, olha só, gente, o meu marido querer todo dia não quer dizer que o meu marido aguentaria se eu tivesse disposta a dar para ele todo dia, entendeu? Tem uma linha bem tênue que separa uma coisa da outra. Então, olha só, é muito mais comum o parceiro querer todo dia, pedir todo dia, pedir todo dia, pedir todo dia, quando ele não tem. Quando ele não tem, ele vai pedir todo dia, pedir todo dia, pedir todo dia, pedir todo dia. Na hora que tu dá alimentos para ele, é igual gato. Tu dá alimento para ele, aí ele vai ficar lá na boa um tempão, vai ficar na dele, aí depois volta de novo com fome de novo, tá? É importante entender. Ele quer todo dia, mas vocês transam todo dia, né? É isso. Amo meu marido, mas não sinto vontade de transar com ele. E aí? Porque o amor é o oposto da paixão. Sexo é paixão, né? Sexo é aquela coisa avassaladora. Sexo é aquela coisa do medo de perder. E aí você acha que vai perder aquela pessoa e você vai querer mais perto e a pessoa não pode viajar que você... Agora você tem um amor. Aí o teu amor tá lá contigo todo dia. Ele dorme de conchinha contigo. Ele acorda, te dá bom dia. Ele faz cafuné. Se você tá mal, ele tá lá do teu lado. Ele te dá tanto conforto que a vontade de transar vai diminuir. Isso é natural. Não tô dizendo que isso é ruim, tá? A gente começa aí substituindo o modelo de relação de acordo com o conforto que a gente vai tendo. Isso é natural, tá? É bem natural. Ou seja, Mônica, como é que é isso? Assim, e agora? Termina essa relação? Converso? Não, de forma alguma. Vamos lá. Se você está disposta a aumentar o seu interesse sexual por ele, você tem que começar a pensar, peraí, o que eu gostava de fazer antes e que agora a gente não está mais fazendo? Aí você vai começar a buscar, antes ele fazia aquilo, hoje em dia ele não faz mais aquilo. E aí você vai lá e diz, amor, vamos esperar, tô com uma ideia tão incrível, amor, quer ver? Escuta, vamos fazer aquilo daquele dia? Tá, eu vou fingir que meu nome é Maria e o teu nome é João. E aí hoje eu sou a Maria, tu vai me conquistar. Vai, me conquista de novo, amor, igual daquela vez. E aí vai nesse jogo, nessa brincadeira, resgatando aquilo que era de mais gostoso. Aí cada vez que a relação for prazerosa, quanto mais gostosa for, você vai acumulando estrelinhas. Aí quanto mais estrelinhas você tem, você troca por um bônus incrível, que é esse tesão maior. E lembra da relação sexual anterior que foi prazerosa. Exatamente. Esse dado foi muito importante. Outra coisa interessante, né, Mônica, assim, a abordagem que eu trabalho, que a gente chama de cognitivo comportamental, era de pensamento gera emoção e emoção gera comportamento. Gera comportamento. Então, às vezes, que tipo de pensamento você tem ali, né, para a relação sexual? Uma vez eu conversava com uma cliente, ela dizia assim, Ivone, às vezes eu fico pensando no meu pai me punindo, mas na hora da relação sexual, olha o que você está pensando, né? Então, assim, como estimular pensamentos? A gente tem até pessoas que são mais visuais, que elas gostam de ver imagens, ou então ler coisas que estimulem o pensamento em prol desse prazer. Fala um pouco pra gente sobre como a gente pode estimular esses pensamentos. Vamos lá. A gente precisa primeiro entender do que a gente gosta.
E pode parecer fácil, né? A gente fala, você tem que saber do que você gosta. Não, não é tão simples. Existem pessoas que são mais aventureiras, são pessoas que gostam de sexo em um lugar diferente, com pessoas diferentes, gostam de variar, né? Essas pessoas aventureiras, elas têm um perfil de desejo bem específico. Outras pessoas já são mais conservadoras. São aquelas pessoas que preferem o papai e mamãe, que gostam, sabe, daquela relação com mais proximidade, que gosta da rotina, que gosta daquele repertório mais limitado, que tem aquele modelo, começa com um beijo, depois faz oral, depois penetra, né? Tem aquele perfil que é mais... Como é que eu posso chamar para não ficar tão agressivo? Eu chamo de alecrim dourado. É aquele ser que acha que é o máximo, né? Que atenção, luzes, câmera são só para mim, né? Tem gente que só quer receber. A pessoa quer ter tudo e quer que o outro faça performance, tal, quer ficar aqui parado, só olhando o outro fazer tudo, né? Tem esse perfil. Tem também aquelas pessoas que são mais introvertidas. São as pessoas que não vão se sentir tão confortáveis no papel de A, B ou C. Tem aquele perfil também de pessoas que são pessoas de uma autoestima mais baixa, aquelas do sexo da luz apagada, sabe? Aquelas pessoas que têm vergonha do próprio corpo, que não sabem, que não tira a blusa, que transa de sutiã, né? Então, assim, existem esses perfis. Existe o perfil mais romântico, que acha que o sexo só é bom se o outro gozar e se gozar junto, né? Então, assim, tem muitos perfis. Você precisa inicialmente entender, e nós temos todos eles, tá? Mas a gente tem que entender qual predomina na gente. A partir desse momento que eu sei qual é mais ou menos o meu perfil predominante, eu vou começar a buscar elementos que contemplem. Porque, por exemplo, para mim, eu não sou uma pessoa romântica. Então, se de repente eu chego em casa e meu marido tá com a cama cheia de pétalas de rosa, eu vou botar a mão na sua, que porra é essa? Você tá doido? Então, assim, essa sou eu. E se eu não soubesse que eu não gosto disso, eu jamais diria para ele. Talvez ele tentasse me agradar fazendo uma surpresa dessas no aniversário de casamento. Entende? Então, é muito comum a gente... Já aconteceu de um casal que eu atendo, ele fez uma surpresa, trouxe um casal para fazer troca de casais e a mulher não esperava. E como assim? Tu não combina nada comigo antes? Eu jamais aceitaria. E aí, então... É delicado, né? Mas assim, quando a gente pensa em melhorar, enfim, dar um upgrade aí no serviço de quarto, a gente tem que começar entendendo o que a gente gosta, para alinhar a expectativa com o outro e entender também que nem tudo que me cabe vai caber no meu parceiro. Então, se o meu par não se sente confortável vestido de coelhinha, por que eu vou ter que impor uma coelhinha? Não é verdade? Então, assim, esse é um bom começo. É você tentar entender, pelo menos no geral, assim, qual é o meu perfil? Eu me sentiria confortável transando no carro, no estacionamento? Eu me sentiria confortável experimentando outros cômodos da minha casa? Eu me sentiria confortável, sei lá, de cinta-liga, né? Eu ia me sentir ridícula de cinta-liga. Sabe, eu acho muito curioso que... eu usei uma lingerie e tal. Eu digo, gente, eu não consigo tentar ser sexy nem sozinha na frente do espelho, sabe? Essa lingerie assim. Eu ia me sentir ridícula. Pra mim, não ia funcionar. E tá tudo bem, sabe? O problema é que a gente fala pouco sobre sexo, Vânia. E quando a gente fala, a gente traz aquela ideia pré-pronta de que você tem que comprar uma lingerie e que você tem que comprar brinquedos eróticos e que você tem que viajar pra não sei aonde, que você tem que encher de pétalas de rosa a cama e decorar um motel. E não é assim. Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa. E tá tudo bem. E que bom que é assim. Tá tudo bem. Que bom que é desse jeito. Então, assim, ser diferente é muito gostoso. Mostra pro outro o que tu gosta. Conta pro outro o que tu gosta. Ouve dele o que ele gosta. E vão trocando. E é assim. E pode conversar enquanto corta a tapioca no café da manhã. Sabe? Tem que trazer isso com um assunto mais leve. Quanto mais leve, melhor.
Acho que o Legal. segredo de um sexo bom é um casal bom, né? Tem gente que briga muito com a rotina, que diz, ah, a rotina estragou. Eu não acho que a rotina estraga, pelo contrário, a rotina é maravilhoso. Tem nada mais Exato. lindo que a rotina. Agora, claro, se você tem uma rotina ruim, o sexo vai ser ruim. Se você tem uma Sim. rotina boa, se você conversa, se você sorri, quantos casais perdem a capacidade da gargalhada no seu dia a dia? É triste isso. E aí espera que numa relação onde tem troca de ofensas e alfinetadas, e o pai desrespeita a mãe na frente das crianças, e aí entra a sogra para defender. E em movimentos de relacionamentos que tem esse conflito, como eu vou estabelecer uma relação de tesão? Como eu vou ter tesão por alguém que me desqualifica na frente dos meus filhos? Como eu vou ter tesão por um homem que me diminui na frente das minhas amigas? Não dá. Então isso é uma rotina ruim. Não é a rotina, é o casal, é como o casal lida com aquela rotina. Muito bom. Verdade, a questão é que a falta de diálogo entre os casais, não existe nível de compreensão entre ambos. Se não tem diálogo, de fato, como é que a gente vai entender a necessidade do outro, boa, amando os dados novos? No meu caso, sou lésbica. É normal a pessoa sentir vontade de fazer sexo só uma vez no mês? Eu não tive paciência e larguei. Olha essa pergunta, Mônica. Então, sim, é normal. De novo, entra na questão da sexualidade e da demissexualidade. Muitas pessoas, estatisticamente, gente, o número de pessoas assexuais é muito grande. O porém é que a gente precisa se sentir parte do todo. E quando eu tenho uma autoestima baixa e eu preciso me sentir aceita, eu começo a fingir. E eu me submeto a relações sexuais sem que a minha vontade aconteça, sem uma prévia vontade. Se eu vou para uma relação sexual sem vontade, tem gente que acha que caiu. Ai, meu Deus. Calma que quem sabe faz ao vivo, Mônica. Tudo bem. O negócio caiu aqui, deixa eu arrumar, pronto. Isso aqui é clássico nas minhas lives. Meu Deus, perdão, que povo, bom. vamos. Imagina. Então, assim, se eu tenho... as pessoas entendem geralmente que assexual é aquele que não transa. Não, gente, assexual é quem não tem vontade. Ó, o marido chegou aqui. Então, é bem comum as pessoas assexuais elas entrarem numa relação sexual sem ter vontade, só para se sentir parte do todo. Todo mundo transa, então deixa eu ver o que é isso. E aí, Vânia, essa pessoa comumente é aquela que vai ter dispareunia, é aquela que vai ter disfunção erétil, é aquela que vai ter, entende? É aquela que vai ter vaginismo, é aquela que se submete a relações sem ter vontade prévia. E aí, sem a vontade prévia, vem todos os problemas em Exatamente. Eu gosto de ver minha esposa transando, é normal, ela curte muito. Beijo, meninas. Claro! O nome dessa fantasia é cuckold. Cuckold é super comum, super, desde que seja com outro ser humano adulto vivo que esteja de acordo e que não traga problema nenhum para a saúde. Tudo bem, aproveita, te joga. O sexo é consequência do carinho, acho que isso aqui é uma afirmativa. Quando um quer mais, o outro menos, como equilibrar? Sem que, acho que não entendi o que ela escreveu aqui, mas sem ser muito cobrado. A gente já falou, cobrança. Gente, cobrança tão ruim. Não cobre, conquiste. Se você precisa cobrar, é porque você não está merecendo. Eu sempre digo isso. Se você precisa cobrar, a gente tem que transar, é porque você não está fazendo por merecer. Porque quem faz por merecer não vai precisar ficar cobrando. Vai merecer e vai ganhar lá, né? Vai ter sua estrelinha na testa. Ó, você foi um bom rapaz, tá aqui sua estrelinha na testa. Então, assim, quando você começa a cobrar do outro, você pode acabar gerando no outro um sentimento de aversão. E isso nunca é legal. Em vez de cobrar, senta para conversar. Por exemplo, amor, eu tenho percebido que já faz um mês que você não está interessado em transar. O que está acontecendo? A gente pode fazer alguma coisa diferente? Você acha que... Enfim, tem alguma sugestão? Está magoada com alguma coisa que eu falei ou que eu fiz? Enfim, é simples, né? O famoso quem assiste minhas lives sair da ponta do iceberg. Entender a emoção por trás do comportamento, viu? A Mônica que tá falando, não sou nem eu, gente. A minha esposa não gosta mais de uma relação comigo. Ela fala que machuca. Eu passo muito tempo sem ter relações sexuais, mas sofro muito.
E aí, Mônica, o que que faz numa situação E dessa? aí, não, aí tu tens que perguntar para ela o que tu podes fazer para que ela goste. Ou então tenta lembrar de algum sinal que ela já deu, pode ser que ela tenha vergonha de falar, né? Tenta lembrar de alguma manifestação de que foi prazeroso para ela. Porque se ela sente dor, é porque ela não está lubrificando como deveria. E se ela não está lubrificando como deveria, é porque ela não está excitada como tu imaginas que ela esteja. É muito comum um homem chegar em casa, sabe, tirar a roupa, tá lá de membro fálico totalmente às 12 horas, esperando que a mulher venha e diz, estou pronto. E não é assim, né? O nosso ciclo, ele é mais longo. Para a mulher se excitar, ela precisa de mais tempo. E excitação precisa de preliminar. E preliminar não é chegar colocando a boca lá no clitóris, gente. Sexo oral é sexo, não é preliminar. Preliminar é uma mensagem que você manda, preliminar é uma atitude que você tem, é a porta que você abre, é um copo d'água que você traz, é um como foi o seu dia, é um dizer eu te desejo, é um você está linda. Tudo isso é preliminar. Muito interessante, né? Que a gente pensa que preliminar tem que ser já algo mais